Ninguém abre empresa com um sócio pensando em brigar. Você abre com um sócio que você confia, com um amigo de faculdade, com um primo, um colega de trabalho, às vezes até o esposo ou a esposa. Começa todo mundo animado, dividindo tarefas no grito, dando conta de tudo sem nenhuma burocracia. E aí a empresa cresce, que bom, é justamente quando ela cresce que a sociedade quebra. E olha o detalhe que quase ninguém percebe. A sociedade ela não quebra por briga. A sociedade ela quebra por coisa que ninguém combinou quando estava tudo bem. Se você tem um sócio hoje, ou pensa em ter, presta atenção nos próximos minutos. Porque eu vou te fazer 5 perguntas que a sua sociedade provavelmente não sabe responder e cada uma delas já destruiu alguma empresa boa nesse país. Sem drama e sem juridiquês, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, as 5 perguntas que separam uma sociedade estruturada de uma sociedade que vai virar um processo ou uma quebra. Segundo, por que o contrato social que você tem hoje não responde nenhuma dessas perguntas e provavelmente você acha que ele responde. E terceiro, o que fazer com isso, especialmente se a sua sociedade está indo bem, porque é quando está indo bem que dá para resolver. Vamos então, primeiro, às 5 perguntas. Você vai respondendo elas mentalmente enquanto eu falo. Se você travar em 2 ou mais, a gente precisa conversar no final desse vídeo. Pergunta número 1. O que acontece se um sócio quiser sair? Parece simples, mas não é. Quem é que compra parte dele? Os outros sócios são obrigados a comprar ou podem recusar? E se ninguém quiser comprar, ele pode vender para quem ele quiser, inclusive para o seu concorrente? E o principal, quanto vale a parte dele? Porque essa é a pergunta que trava tudo. Ele vai achar que vale muito, você vai achar que vale pouco e sem um critério definido antes, isso vira uma perícia num processo judicial que leva anos e custa muito caro para os dois lados. Pergunta número 2. O que acontece se um sócio morrer? Essa é a que mais assusta quando o empresário entende que se um sócio morrer, quem entra no lugar dele talvez sejam os herdeiros, a viúva, os filhos, às vezes filhos de outro casamento, às vezes um genro que ele nunca ouviu falar na vida. E essas pessoas viram suas sócias. Elas passam a ter direito de voto, a informação, participação no lucro e às vezes elas não sabem nada do negócio. Não tem nenhuma relação com o que você construiu e às vezes tem um interesse em vender o mais rápido possível para fazer um dinheiro. Você não escolheu esses sócios, mas agora eles são seus sócios. E se você não tiver deixado um combinado de como que isso funciona, você vai administrar uma empresa em conjunto com pessoas em luto, que estão num processo de inventário e que muitas vezes desconfiam de você por um padrão deles. Pergunta número 3. O que acontece se um sócio parar de trabalhar, mas continuar recebendo? Isso é mais comum do que parece e o que mais gera um ressentimento silencioso em sociedades brasileiras. 2 sócios, um com 50% e o outro também com 50%, um trabalha 12 horas por dia, o outro aparece menos, vai se afastando, hoje entra na empresa uma vez por semana, mas continua recebendo os mesmos 50% porque a cota é 50%. E é aqui que vem a armadilha, porque legalmente ele está certo. A participação societária não tem nada a ver com o esforço, ela é sobre propriedade. Se ninguém combinou que a remuneração seria vinculada à dedicação, o sócio ausente pode receber igual para sempre. Aí o sócio que trabalha, ele começa a criar uma mágoa, ele começa a trabalhar menos para talvez compensar, começa a tirar algum dinheiro por fora, ou começa a montar uma outra empresa paralela, e é assim que a sociedade boa vira um processo judicial. Pergunta 4. Quem que decide o quê? Enquanto a empresa é pequena, todo mundo decide tudo junto e até funciona. Quando ela cresce, isso trava. Contratar alguém que custa 100 mil por ano precisa de aprovação dos dois? E se for de 300 mil? E se for para comprar um imóvel, fazer um empréstimo, abrir uma filial, distribuir um lucro ou reinvestir? Pior cenário, vocês dois empataram na decisão. Sociedade de 50% para cada lado e ninguém sabe quem dá o voto final, porque não tem um critério de desempate. Se os dois discordarem sobre uma decisão relevante, a empresa simplesmente para e fica parada até que alguém vai ceder ou até virar um processo? Pergunta 5. O que acontece se um sócio quiser vender para um terceiro? O seu sócio recebe uma proposta de alguém de fora e ele pode vender? Você tem algum direito de comprar primeiro pelo mesmo valor? Ou você pode vetar a entrada daquele comprador? E o inverso, se você recebe uma proposta para vender a empresa inteira e o seu sócio minoritário não quiser vender, ele consegue travar o negócio? Ou você pode obrigar ele a vender junto? Essas 2 situações têm soluções jurídicas conhecidas e até simples de implementar, mas só funcionam se tiver um combinado antes.
Depois que a proposta chegou na mesa, é tarde. Cada um vai defender o próprio interesse e não vai ter um acordo. Se você travou em alguma dessas 5 perguntas, já se inscreve aqui no canal, porque agora eu vou te falar por que o documento que você hoje tem, o contrato social, ele não resolve nenhum desses problemas. E é isso que mais surpreende muitos empresários quando escutam eu falar dessa forma. Agora eu quero desfazer uma confusão que a maior parte dos empresários tem. Você provavelmente está pensando assim, mas Eduardo, eu tenho um contrato social registrado na junta comercial, isso não resolve? Não resolve. E eu vou te explicar por quê. O contrato social é o documento que faz a sua empresa existir. Ele diz o nome, o endereço, o objeto social, quem são os sócios, quanto é de cada um. Ele é obrigatório e ele serve para isso. Mas ele é um documento de criação, de nascimento, não um documento de convivência. Ele diz que vocês são sócios, ele não diz como vocês vão ser sócios. E tem outro problema. A maior parte dos contratos sociais no Brasil é um modelo padrão. Então o contador pegou um modelo, mudou o nome, mudou o endereço, mudou o valor do capital e registrou. Nenhuma daquelas 5 perguntas que eu fiz está inscrita no contrato social. O que responde essas perguntas é um outro documento chamado Acordo de Sócios ou Acordo de Cotistas. E a maior parte das empresas brasileiras simplesmente não tem. O Acordo de Sócios é onde você combina as regras de convivência, como que sai quem quer sair, como se calcula quanto vale a participação, o que acontece em caso de morte, como se decide o quê, como se resolve no empate, quem pode entrar, quem não pode. Ele é um documento privado, ele não fica registrado na junta comercial, mas ele vale para os sócios. E é ele que separa uma sociedade profissional de uma sociedade improvisada. E aqui eu quero te falar uma coisa mais delicada, que é o motivo real de ninguém fazer isso. Não é preguiça, não é falta de dinheiro, é muitas vezes constrangimento. Chegar para o seu sócio, que é o seu amigo há 15 anos, e falar o seguinte, vamos combinar o que acontece se um de nós morrer? Parece às vezes desconfiança, parece que você está prevendo uma briga, parece falta de fé nele ou na relação. Só que é exatamente o contrário. Quem faz um acordo de sócio está protegendo a relação, não desconfiando dela. Você não faz um seguro do carro porque acha que vai bater. Você faz porque se bater, não quer perder tudo. E o acordo de sócio é exatamente isso. Então tem uma coisa que eu preciso te falar com toda a franqueza do mundo. O momento de fazer o acordo de sócios é ontem. Se você não fez, faz hoje. Especialmente quando está tudo bem. Porque quando a relação já está desgastada, quando já teve o primeiro atrito sério, quando já tem uma mágoa acumulada, aí cada cláusula é uma negociação hostil. Cada ponto vira uma disputa. E às vezes o negócio não sai. Então uma sociedade que ela tá bem, ela consegue combinar em uma tarde o que a sociedade que tá mal não combina em 2 anos de processo. Então o que você deve fazer com isso hoje? 3 passos práticos. Primeiro, pega o seu contrato social e lê. Não o resumo, mas o documento inteiro. Procura por essas 5 situações que eu falei. Se você não encontrar nenhuma, você está no cenário mais comum do Brasil, que é uma sociedade sem regra de convivência. Segundo, converse com seu sócio e converse do jeito certo. Não é assim, vamos combinar o que acontece se você morrer. Vamos deixar as regras claras para proteger nós dois e as nossas famílias. A diferença de enquadramento muda completamente a receptividade. Terceiro, faça o acordo de sócios com quem entende do assunto. E é aqui que modelo da internet não serve, porque cada sociedade tem uma dinâmica. Sociedade entre irmãos é diferente de uma sociedade entre amigos, que é diferente de uma sociedade com investidores de fora. As cláusulas mudam completamente. E se a sua empresa já tem um porte relevante, vale avaliar uma estrutura até de holding às vezes, porque aí você resolve a sociedade e uma sucessão, no caso da herança, usando a maior eficiência tributária. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Então, recapitulando, sem drama e sem juridiquês, uma sociedade ela não quebra por briga, ela quebra por coisa que ninguém combinou quando estava tudo bem. A saída, a morte, o sócio ausente, a decisão travada, a entrada de terceiro. 5 situações que acontecem em toda a sociedade que dura mais de 10 anos. O contrato social não resolve nenhuma delas porque ele foi feito para abrir empresa, não para sustentar uma relação. Quem resolve isso é o acordo de sócios. E a hora certa de fazer é quando está tudo bem. É por isso que aqui na Marcomin a gente entrega a advocacia que mais dá poder para o seu negócio e paz para a sua vida. Poder porque a sociedade estruturada consegue decidir rápido e crescer. E paz porque você não vai passar 5 anos brigando com quem um dia já foi o seu amigo. E aqui eu deixo a pergunta para você. Se o seu sócio morresse amanhã, você sabe quem seria o seu novo sócio no lugar dele depois de amanhã? Se você não sabe responder, você acabou de descobrir o que precisa fazer ainda esse mês. Agora comenta aqui embaixo
qual das 5 perguntas que te pegou de surpresa, porque eu leio todas elas e as melhores eu escolho como tema dos próximos vídeos, né? Mais uma vez eu te peço, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo desse nível por aqui. E se você quer estruturar a sua sociedade antes que ela vá passar por um processo ou um problema grave, o link para falar com alguém do meu time está aqui na descrição do vídeo. É só você tocar, chamar e pedir por apoio. Eu fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos nesse mesmo canal. Até lá. Tchau!